Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, teremos como tema neste vídeo o verdadeiro dízimo. Então, irmãos, pegue sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 26, do 7 ao 15. Chamamos então a Yahweh, Deus dos nossos antepassados, e Yahweh ouviu a nossa voz. Ele viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Yahweh nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. Por isso aqui estou, Yahweh, com os primeiros frutos da terra que tu me deste. E você colocará os primeiros frutos diante de Yahweh seu Deus, e diante de Yahweh seu Deus se prostrará. Então você se alegrará com todas as coisas boas que Yahweh seu Deus lhe terá dado, a você e sua família. E também festejarão com você o levita e o imigrante que vive em seu meio. A cada 3 anos no ano dos dízimos, quando você tiver acabado de separar todo o dízimo de sua colheita e o tiver dado ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados nas suas cidades, você confessará diante de Yahweh seu Deus: eu terei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, conforme a ordem que me deste. Não violei nem esqueci os teus mandamentos. Não comi nada disso durante o meu luto, não tirei nada quando estava impuro, e nada ofereci por um morto. Obedeci a Yahweh, meu Deus, e agi conforme tudo o que me ordenaste. Palavra de Yod He Vav He. Irmãos, continuando aqui, para melhor nos entendermos o tema de hoje, que é o verdadeiro dízimo, abra no livro de Mateus, capítulo 10, do 5 ao 10. Jesus enviou os 12 apóstolos com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem os cintos de moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Palavra de Yod He Vav He. Irmãos, agora continuando, para melhor entendermos o verdadeiro dízimo, abra aí no livro de Malaquias. No livro de Malaquias, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Malaquias 3, 5. Malaquias 3, 5. Eu virei até vocês para fazer um julgamento. Serei uma testemunha atenta contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra todos os que juram falso, que roubam o salário do operário,
contra os opressores da viúva e do órfão, e contra os que violam o direito do estrangeiro. Esses não me temem, diz Yahweh dos exércitos. Palavra de Yod-Heh-Vav-Heh. Bom, irmãos, agora sim, vamos refletir, vamos compreender, vamos analisar todo o sentido deste tema, a verdade, a palavra do Pai, o que ela nos diz com relação ao dízimo. Irmãos, nós vimos na leitura, inclusive você tem ela aí na sua casa, você pode e deve abrir para ler uma, duas ou mais vezes para você compreender a verdade do dízimo. Nós vimos aí na leitura que não se explica, não existe algo nela, algo que fale de dízimo financeiro, de um canal externo ou representativo na ordem do dízimo, no pedido do dízimo, no dever do cidadão da época, vamos colocar da época, da lei, do dízimo, é um fator externo representativo financeiro. Claro que não existe. Nós lemos aqui agora, como você viu aí, Deuteronômio, para começar Deuteronômio 26, falando de suprimentos, do que era o dízimo, como que deveria ser feito, como que o verdadeiro fiel a Deus, fiel a seus preceitos e seus mandamentos, o que ele deveria fazer com relação ao dízimo, como que ele deveria fazer, para quem deixar o dízimo, para quem dar o dízimo e como. Vimos aí bem claro a palavra colocando mantimentos, e foi mais claro ainda em falar alimentos, direcionados ao lugar que ali seria a casa do Pai, a habitação do Pai, Jerusalém, claro, para que fosse levado os mantimentos para lá, os povos, as tribos de Israel, que levassem os mantimentos para lá, e lá as famílias comessem em alegria, em satisfação, na presença do Senhor, ou seja, na casa do Senhor, na casa do Pai, Israel. Não falou em nenhum lugar de estrutura monumental, não se refere. Então, na casa de Israel, que fosse levados os alimentos, ou seja, os dízimos, os mantimentos, para a casa do Senhor, a casa do Pai, em Israel, para ali as famílias se alimentassem e com alegria festejassem a presença do Senhor. Este é o verdadeiro ensinamento, esta é a verdadeira doutrina do dízimo, e não Malaquias, Deuteronômio 26, do 7 ao 15. Esta é a verdadeira doutrina do dízimo. Você pode ler 1, 2, 3 ou 10 vezes, você vai ver a mesma coisa. Doutrina do dízimo. O que quer dizer doutrina do dízimo? As ordens, os desejos, os pedidos de Deus para com que fosse exercida a função da entrega, do dízimo, da devolução daquilo que Deus nos dá
para com respeito a ele. Para com respeito a ele. E falando da lei, da época da lei, era ordem, era lei na época, era lei em levar os dízimos, os mandimentos para a casa do Senhor, que era onde Israel. E lá fossem de novo dizendo, fossem saciados, tanto o chefe da família como sua família, comendo e bebendo os dízimos. E no terceiro ano fosse entregue para as viúvas, os órfãos ou os estrangeiros. Ao terceiro ano de toda a colheita. Falando colheita, colheita se refere a alimentos. A alimentos. Nada financeiro. Nada sólido que possa representar ou substituir os dízimos, os mantimentos. E a palavra é clara em dizer que aquele que não pudesse levar os mantimentos, de onde deveria sair para lá, para a casa do Senhor em Israel, este deveria vender. Já se diz que existia dinheiro, já se prova que existia dinheiro. Deveria vender estes mantimentos e pegasse o dinheiro e levasse até Israel e lá vendesse, e lá com o dinheiro que havia vendido na saída e chegando em Israel, com o dinheiro comprasse os mantimentos, aí sim ia até a presença do Senhor, ia até o sacerdote e ali fazia a entrega dos mantimentos. E também comessem e bebessem e em alegria festejassem a presença do Senhor. E eu revavirei lá na casa do Pai, lá em Israel. Vamos ver que a palavra diz exatamente como deveria ser feito caso a pessoa não tivesse como levar todo o mantimento na longa caminhada, na longa viagem até lá a casa do Senhor, lá em Israel. Aí sim, ela pegava esses mantimentos, vendia no lugar de saída, que fosse sair, e com o dinheiro lá já em Israel, pegasse e comprasse os mantimentos com o dinheiro que vendeu no início. E ali comprava de novo mantimentos de acordo com o seu coração, a palavra é clara, comprasse com o dinheiro da venda anterior e comprasse mantimentos, ou seja, alimentos, diante da vontade de seu coração e levasse à casa do Senhor, em Israel. E lá comessem e festejassem na presença do Senhor, do Pai. E no terceiro ano, que fosse separado mantimentos para colocar às mãos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, para que eles também se alimentassem. Então, irmãos, falando concretamente, verdadeiramente, a doutrina do dízimo está aqui, está aí em Deuteronômio 26, do 7 ao 15. Esta é a verdadeira doutrina do dízimo. Não é em Malaquias, não é em Malaquias. Malaquias não trata da doutrina do dízimo. A gente vai ver daqui a alguns instantes em Malaquias que não trata da doutrina, mas sim de uma repressão.
de uma afirmação de Deus para que fosse já visto o que iria acontecer para aquele que roubasse o dízimo, que claro não é dinheiro, não existe, que roubasse o dízimo, os mantimentos, os alimentos, ou desviasse. Então, irmãos, vamos aqui falar de Mateus 10, 8. Mateus 10, do 5, vamos colocar Mateus 10, 5 a 8, do 5 a 8, o que Jesus disse para os apóstolos, o que ele pediu, o que ele ordenou, qual a direção que ele deu para eles, para quando eles fossem sair para a missão, que não levassem nada, Mateus 10, do 5 ao 8. Leia 1, 2, 3 vezes ou mais e reflita. Tem a ver com dízimo? Tem. Agora na nossa análise cristã, claro, cristã, sem desviar, sem tirar, sem colocar nenhuma vírgula, dizemos que Cristo, ele foi sincero, ele foi fiel, claro, aos desejos do Pai, aos desejos dele de que como fosse feito a missão, como que fosse trabalhado na missão, tanto para os apóstolos como para os que fossem ficar com a missão de apostolado, com a missão de conduzir a santa palavra, com relação a dízimo, com relação à parte financeira, vamos dizer assim, colocando o dízimo, esse dízimo atual que muitos pregam, que muitos vivem. Mateus 10, do 5 ao 8, é claro em afirmar que eles receberam de graça todos os dons e tudo que eles tinham recebido de graça, então eles deveriam dar de graça. Mateus 10, do 5 ao 8. Vocês receberam de graça, porém deem de graça. E na missão não leve nem cinto, nem sandálias, nem 2 cintos, nem 2 sandálias, nem 2 sacolas, nem ouro, nem prata. Resumindo, sendo sincero, sendo autêntico, nada. Na humildade, na simplicidade, sem bens nenhum, a palavra diz, a palavra é clara. Não é criação da imaginação de um homem para criar um modismo religioso ou alguma instituição, não. A palavra é o que nós vivemos, o que nós os góticos cristãos devemos viver, a sã doutrina, ou seja, a reta, a que Deus pede, sem desviar nada, sem usarmos a nossa imaginação para criar nada, detalhe nenhum, mas sim a palavra. E principalmente a salvação, objetivando a salvação pela graça e não pela lei. Esta é a nossa vida. Nos representamos neste mundo assim. Aqueles que querem, não se referindo só ao termo gótico cristão, não. Aqueles que querem, na sinceridade, na humildade, na autenticidade, receber a salvação. E claro, sendo gentil, como nós aqui. Nós como gentios, o nosso objetivo de salvação é perante este caminho. É diante deste caminho. É assim. Não pela lei. Porque pela lei era para os judeus, o povo judeu, e não para os gentios, como nós. Vamos colocar os brasileiros, que somos gentios, biblicamente, teologicamente provado, que somos gentios. Então, irmãos, e veja que lá em Deuteronômio fala de estrangeiros, né? Para que não fossem violados os direitos dos estrangeiros. Deuteronômio e Malaquias também. Fala também dos estrangeiros, que no caso somos nós. Irmãos, voltando aí a um ponto
de Mateus 10, 5, 8, vimos que a palavra diz e sincera que não devemos ter vínculos financeiros para que levamos a missão da palavra de pregação, dizendo doutrina a sã doutrina, a verdadeira, não é instituição não, nada de instituição, é o verdadeiro desejo do Pai para com os responsáveis para conduzir a palavra. Então, irmãos, Mateus 10, 5, 8, ela já deixa mais clara ainda, colocando aos fatos atuais, que não mais Deuteronômio, mas sim Mateus 10, 5, 8, como que os apóstolos deveriam sair para levar a missão. Como hoje até muitos afirmam que não tem como levar a missão. Não tem, é impossível levar a missão de condução da palavra do Pai, de pregação, de evangelização, sem dinheiro. Hoje, eu pessoalmente, particularmente, já ouvi muitos falarem que não tem como levar a missão sem dinheiro, não tem como. Até porque não consegui entender até hoje, mesmo já tendo estudado lá em Timóteo 4, falando da mentalidade de muitos que irão ter uma mentalidade como se fosse marcada a ferro quente, ou seja, tatuou, pregou, fixou na pele e não sai mais, não sai. Então, Timóteo 4 fala de consciências, de mentes, de consciências que elas criaram aquilo dentro e não sai mais, não tem como sair. Ou seja, não querem ouvir a verdade, não querem entender a verdade e continuam ali vivendo aquilo que acham que é a verdade, que acreditam ser a verdade. Bom, aí só mesmo Deus para mudar isso. E só mesmo Ele para saber qual a recompensa depois que terão estes. Tá? Então, irmãos, falando de Mateus e finalizando, em Mateus foi claro como que a missão que os apóstolos pegaram, a ordem de Cristo para que eles saíssem na missão, como que eles fossem. A palavra foi sincera em dizer. Então, irmãos, passando para Malaquias, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 5, foi claro em dizer que ele viria a punir, viria a ser um juiz, ele ia fazer de testemunho ele ia testemunhar aqueles que fraudassem, que roubassem o salário dos operários, aqueles que violassem o direito dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Então, irmãos, não é difícil de interpretar, não é difícil de entender o que Deus quer nos dizer aí. Não é difícil. Agora parece que foi mais fácil, modificar, entrar na hermenêutica, optar por uma interpretação que fosse facilitar. Parece que sim, parece que se tornou mais fácil. Só que para nós não, para nós os góticos cristãos não. Não temos como viver desta forma e não devemos viver desta forma, porque sabemos que iremos estar contra o desejo de Deus, de Yod-Heh-Vav-Heh, contra a vontade dele, contra os seus preceitos, princípios, desejos e ordens. Estaremos contra se formos analisar e interpretar diferente aí em Malaquias. Porque, claro, Malaquias é uma advertência, é uma repressão contra aqueles que roubassem, que fraudassem o salário dos operários, ou os
bens, vamos dizer, os dízimos que fossem receber os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Caso digo, na entrega dos dízimos para eles, que era direito deles também, no terceiro ano. A palavra diz. E o salário, com relação a salário, quem está se referindo a quê? A quem? Sacerdotes levitas, salários que os sacerdotes levitas recebiam. Que salário era? Para a obra, para a missão. Aí vamos colocar um contexto atual, falando do contexto da época levítica, vamos dizer assim. Salário, quem recebia o salário com relação ao dízimo que fala da palavra, os alimentos, os mantimentos, quem recebia este salário, claro, pelo trabalho. Quem era que trabalhava em conduzir, em levar a palavra do Pai ao tabernáculo, o santuário? Eram os sacerdotes levitas. Então, eles deveriam receber o salário, primeiro, claro, anualmente, não era mensalmente, e nem dinheiro. Anualmente recebiam os mantimentos que eram levados pelo povo para lá, para Israel, e lá eles comiam, se vestiam, alimentavam também suas famílias, vestiam suas famílias. Falando do salário dos sacerdotes levitas. Vamos dizer hoje o salário é dinheiro, é papel, é dinheiro, é banco, é conta bancária, que não existe na Bíblia, isso não existe. Não, mas alguém fala, não, mas se quer comparar a época com hoje, a mesma coisa, lei é lei. Vamos dizer, muitos aí de instituições dizem, você não está obedecendo a lei, tem que viver dentro da lei, então ela mesmo que está falando está vivendo contra, está sendo contra, está contrariando a lei, porque se a lei era alimentos, era mantimentos, e por que hoje é dinheiro? E aí, irmãos, não tem como não existir uma contradição aí, não tem como. A não ser que a gente tenha um desvio mental de não entender isso. Aí sim, claro, Deus entende, Deus respeita. Quem é problemático, quem tem um problema psicológico de não entender. Agora, que pena que a maioria não quer entender. A pessoa que não quer entender, que não quer aceitar a verdade, como que deve ser feito. E aí vê a hermenêutica, vê a interpretação pessoal em seus egos e criou isso, nasceu isso. Tá? A palavra nada mais é do que a verdade. Não é eu que falo, não é direito meu falar o que eu quero falar, o que eu acho. Não, a palavra. Então, irmãos, o salário para os sacerdotes, quem eram os responsáveis pelo tabernáculo, e a missão de deixar clara o poder do Pai aqui na terra, homens responsáveis, eles recebiam o salário, ou seja, os mantimentos primeiro, que era o dízimo dado pelo povo, e logo no terceiro ano eram os órfãos, viúvos, estrangeiros que recebiam também, já não sendo salário, mas os alimentos que eram dados pelo povo como dízimo. Irmãos, finalizando o vídeo, porque em se tratar deste tema, dízimo, ia ser muito mais de 1 hora se eu fosse aqui a me expor com vocês no tema dízimo. Mas com certeza terá mais vídeos, até mesmo dentro deste tema, tá? Peçam, fiquem à vontade de pedir vídeos também, porque precisamos de vocês também, para nos conhecer melhor. Aqui, irmãos, encerra esse vídeo, e um grande abraço, e fiquem na paz do Senhor Deus, Yod-Heh Vav-Heh, e até o próximo vídeo.